No mundo, existem pessoas que têm a habilidade de se teleportar para onde quiserem. Eles são chamados Jumpers. Essas pessoas são caçadas pelos agentes chamados Paladinos, pois eles acreditam que só Deus pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, venham os Jumpers como hereges. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Resenha Fílmica. Hoje irei resumir o filme de aventura e ficção científica Jumper, de 2008, dirigido por Doug Liman. O conteúdo a seguir irá conter spoilers, então continue por sua conta em risco. Dito isso, vamos lá! No início, vemos o protagonista no topo da esfinge, contando sobre os lugares que ele havia visitado em diferentes países, porém, num único dia. Graças à sua habilidade de teletransporte, David dá uma lembrancinha de presente para sua colega, e nesse momento, outro colega chega e toma das mãos dela. Ele joga a lembrança no rio congelado. David decide se arriscar a pegá-la. Após recuperar o presente de sua colega, o gelo cede, e ele é levado pela correnteza. Sem ter como se salvar, ele se teleporta pela primeira vez, e aparece numa biblioteca, sem entender nada. Chegando em casa, seu pai começa a lhe fazer perguntas de maneira grosseira. David, assustado, se tranca no quarto. Quando seu pai arromba a porta, David se teleporta mais uma vez, para a mesma biblioteca. Ele volta a teleportar para casa, e começa a entender que havia desenvolvido a habilidade de teletransporte. Ele decide fugir de casa, assim como sua mãe, que havia ido embora quando ele tinha apenas 5 anos. Antes de ir, David deixa o presente que havia deixado para Millie no quintal dela, pois mesmo que ele contasse toda a história, ela dificilmente acreditaria. David alugou um quarto para morar em outra cidade, e começou a experimentar e tentar entender como seus novos poderes funcionam. Para conseguir algum dinheiro, ele decide se teleportar para dentro de um banco e roubar tudo que havia ali. No dia seguinte, um agente especializado naquele tipo de roubo foi investigar o banco, e já sabendo do que se tratava, ele pediu os nomes dos donos dos cofres e o material das câmeras de segurança do último mês. Anos mais velho, David tem levado uma vida de magnata, e ele aprendeu que só olhando a foto ele consegue se teleportar para o local escolhido. David chega se teleportando dentro de uma balada, e um homem percebe o que ele fez. Longe dali, Roland caça outro teleportador, que eles chamam de Jumper. Depois de capturá-lo, o homem pergunta do porquê está sendo caçado, e Roland responde que só Deus tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e então o elimina. Roland recebe uma ligação, dizendo que finalmente conseguiram uma pista do caso de roubo a banco de anos atrás. Ao chegar em casa, David encontra Roland, que o questiona sobre os roubos. David desconversa e tenta ir embora, mas Roland o ataca e começa a perguntar sobre quem o está ajudando. David tenta apenas fugir, mas não consegue se teleportar enquanto é eletrocutado. No desespero, ele consegue se teleportar para trás de uma parede e cortar o fio do dispositivo que o agente colocou nele. Sem pensar muito, ele se teleporta para sua antiga casa. Seu pai ouve e pede para que ele fique, mas ele vai embora. Enquanto isso, Roland liga para a central e pede para que todos os agentes comecem a investigar os possíveis locais de teletransporte de David. Ele vai até a casa de sua antiga colega Millie. Lá, a mãe dela diz onde a filha trabalhava. David vai até o local e encontra com Millie, e também com seu antigo colega encrenqueiro. Os dois começam uma briga. David o teleporta para o primeiro banco que roubou e o deixa lá. Enquanto ele conversa com Millie, o mesmo homem que havia observado David no bar em Londres estava no local, observando a conversa dos dois. David convida Millie para viajar até Roma, e os dois vão juntos de maneira convencional, ou seja, de avião. Roland interroga o colega que brigou mais cedo com David e descobre para onde ele foi com Millie. Os dois vão visitar o Coliseu e são observados pelo homem que estava no bar. Chegando lá, foram barrados, pois estava fechado. Então, David chama Millie e invade sorrateiramente por outra porta. Ao chegar em uma determinada porta, David diz para Millie esperar, pois ele vai abrir pelo outro lado. Lá fora, ele encontra com outro Jumper, que estava o observando. Griffin explica que ele não é o único com poderes, e revela que os agentes já estavam atrás dos dois, ali no Coliseu. Griffin acaba com os dois agentes que os atacam, e explica para David que eles são paladinos. Eles caçam Jumpers e Griffin caça eles. Saindo do Coliseu, os guardas prendem David. Na delegacia, ele espera pelo juiz para ser liberado. Enquanto espera, sua mãe aparece e diz para que ele deixe a garota e fuja. Caso contrário, ela vai morrer. Ele teleporta o policial que tenta pegá-lo direto para o Egito
e sai com Millie da delegacia. David leva Millie até o aeroporto e diz que precisa que ela volte sozinha. Mesmo fazendo várias perguntas a ele, David se recusa a responder e a deixa ir. Enquanto isso, Roland vai até a casa do pai de David e, chegando lá, ele começa a fazer perguntas sobre David e sua mãe. Roland olha o porta-retratos com a foto da mãe de David. Ele parece suspeitar de algo. David vai até o esconderijo de Griffin e pergunta mais sobre os paladinos. Ele tem as explicações que queria e é avisado que todos que faziam parte do círculo dele irão ser mortos pelos agentes. Chegando em sua antiga casa, David encontra seu pai caído e o teleporta desesperadamente para um hospital. Após deixar seu pai lá, ele vai ao encontro de Griffin e pergunta sobre Roland. Griffin fala da dificuldade de achá-lo e David sugere os dois se juntarem. Griffin recusa e se teleporta. Ao ver os rastros deixados pela habilidade de Griffin, David decide segui-lo. Ele tenta convencer Griffin a juntar forças para que possam acabar com Roland, e depois de muito insistir, David consegue convencer Griffin. David vai encontrar Millie em casa para ver se ela ainda estava bem. Chegando lá, ele conta a verdade e usa seu poder. Millie fica em pânico e tenta fugir, mas David a teleporta para o esconderijo de Griffin. Segundos depois, Roland invade a casa e usa um aparelho no rastro do teleporte que David deixou. Griffin explica que se trata de um artefato que pode fazer com que os paladinos o sigam para onde quer que eles fujam. Após ter o esconderijo invadido pelos agentes, David é capturado, mas antes que Roland o mate, Griffin atira nos dois agentes, que começam a atacá-lo. Griffin começa uma luta brutal com Roland, enquanto Millie tenta soltar David. Após finalmente ser solto por Millie, ela pede para que David a leve de volta para casa. Griffin volta com a máquina de abrir portais dos paladinos, mas antes do portal se fechar totalmente, Roland consegue puxar Millie e a manter como refém enquanto espera David tentar ir salvá-la. Griffin começa a armar uma bomba para Roland, e David se recusa a permitir, pois Millie ainda está sendo mantida refém. Assim, David teleporta a bomba e Griffin vai atrás. Então, os dois começam a brigar pelo artefato. Finalmente, Griffin tira das mãos de David o controle da bomba, mas pouco antes de ir embora, David consegue jogar Griffin numa rede elétrica e o deixa preso e incapaz de se teleportar. David decide invadir a casa de Millie sozinho. No entanto, ele é rapidamente capturado por 5 agentes. Mesmo assim, ele continua tentando teleportar, só que dessa vez o quarto inteiro junto com ele. Ele manda o quarto inteiro para o fundo de um rio e em seguida para a biblioteca de sua antiga escola. Roland vai junto com ele e os dois começam a lutar, mas David teleporta Roland para uma caverna remota, no meio de uma montanha. Na cena seguinte, David vai até a casa de sua mãe e lá ela explica que é uma paladina e que o abandonou, pois aos 5 anos ele se teleportou pela primeira vez e ela tinha 2 escolhas, abandoná-lo ou eliminá-lo. Eles se despedem e sua mãe diz que está dando vantagem a ele, pois o ama. David sai da casa e vai de encontro a Millie. Ela pergunta se ele está bem e ele confirma que sim. Então ele se teleporta com ela e o filme acaba. David amadurece e parece aceitar a ironia que o destino lhe impôs, de ter nascido como filho da chefe dos paladinos, que caçam pessoas como ele. Independente disso, David progrediu, amadurecendo tanto sua consciência quanto seus poderes, e talvez no futuro ele consiga teleportar coisas maiores que um quarto. Se gostaram do vídeo, considerem curtir e se inscrever no canal, assim vocês incentivam o nosso trabalho, nos permitindo trazer cada vez mais resumos de filme. Um abraço a todos e até mais!